Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a ética na filosofia de Max Weber e Hans Jonas, no qual abordei aquela que eu considero a contribuição mais atual e de grande importância, junto com a contribuição de Kant, para o estudo da ética, que foi acrescentar à ética as consequências das ações, ou seja, a responsabilidade pelo que se faz. Assunto contido no capítulo 1 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial deste canal. Então vamos lá. No vídeo de hoje falaremos sobre a ética dogmática e a ética da responsabilidade. Para compreender a ética dogmática e a ética da responsabilidade, é preciso, primeiro, estabelecer uma distinção entre a ética filosófica e a ética científica. A ética filosófica escolhida para subsidiar este trabalho é a ética de Aristóteles, que traz o importante conceito de ética das virtudes, que é a disposição procedente da livre escolha, onde há o concurso da razão. A grande importância de Aristóteles foi acrescentar a razão ao seu estudo, que uniu o mundo das ideias ao mundo concreto. Como afirmou Sandro Luiz da Silva, em seu trabalho A Ética das Virtudes de Aristóteles, as virtudes morais para Aristóteles são também derivadas da alma, e as virtudes intelectuais da sua parte racional. Já a virtude moral é o hábito ou a disposição estável com vistas a praticar o bem. Relembrando, a ética filosófica vigorou de forma autônoma desde suas origens na Grécia Antiga até Kant. Esse ilustre filósofo prussiano marcou, na minha opinião, o ponto de inflexão dos estudos da ética quando rompeu com a ética das virtudes ao divulgar seus estudos sobre a ética baseada nas normas e princípios, ou seja, a ética dos deveres. Com isso, abriu caminho para o estudo científico da ética. A ética dogmática, ou ética da convicção, está baseada numa escolha binária, do sim e do não, ou seja, fazer ou não fazer alguma coisa segundo uma regra determinada. Não se questiona as consequências do ato, apenas procede-se a uma ação porque se condicionou a realizar algo que se enquadra no modelo pré-determinado. Ocorre que esse modelo pré-determinado já é resultado de um estudo, de testes e de análise de risco realizado por especialistas que o confeccionaram. Assim, a recomendação de decidir de certa forma já é resultado de reflexões e análises técnicas. Caso a ação não se enquadre nesse modelo, não se realiza uma ação, porque essa é a decisão correta segundo essa ética. De acordo com Robert Henry Sohr, em seu livro Ética Empresarial, essa teoria confere conforto aos tomadores de decisão nos níveis mais baixos de uma organização, à medida que reduz a sua escolha a termos binários, ou seja, o sim ou o não, e não abrem espaço para incertezas. São decisões convictas que contêm um deliberado desinteresse pela variabilidade das circunstâncias que envolvem a situação. Em outras palavras, respeite as regras, haja o que houver. A decisão passa a ter um caráter apenas dedutivo. Os agentes que atuam nos níveis mais baixos de um setor administrativo, operacional ou no empreendimento devem pautar suas ações pela ética dogmática. Trata-se de um nível de execução, no qual os agentes normalmente são responsáveis pelas ações mecânicas corretas, ou seja, a execução de tarefas simples, as quais, devido, por exemplo, a requisitos de segurança, devem ser executadas como são prescritas, exatamente. Nesse nível de decisão,
quem decide enfrenta um baixo risco em termos de responsabilidade, com um peso responsável pequeno, por ser apenas o dever seguir a regra à risca, ou seja, isenta-se das consequências. Decide-se, independentemente dos resultados, que possam advir dentro dos parâmetros previamente estabelecidos para uma situação que exige aquela decisão. A ética das responsabilidades difere da dogmática, pois agrega à tomada de decisão a carga de responsabilidade por aquilo que se faz. Isso obriga o decisor a realizar um exame de situação que está diante de si antes de tomar uma decisão. Esse procedimento certamente deve ser utilizado por gestores que atuam em níveis superiores ao nível da execução. Toda decisão de um gestor deve ter como base a sua sabedoria, que é a soma do seu intelecto, do seu conhecimento, da sua experiência e do seu julgamento. Soma-se a isso o parecer de sua assessoria, caso tenha uma, que é composta, ou deve ser composta, de pessoas com conhecimento técnico específico em sua respectiva área. O contexto, as análises prospectivas e todos os fatores que influenciam a consequência de suas decisões. Dessa forma, esse gestor assume a responsabilidade pelo resultado do que decide. Trata-se de uma importante característica da ética da responsabilidade, que, além de se basear no dever ser, associa a essa premissa a análise daquilo que será objeto da decisão. Isso fará com que o gestor realize uma importante ação, refletir e ponderar antes de decidir. Além disso, minimizará o risco de suas decisões e propiciará mais segurança para o setor em que está lotado, caso seja servidor público ou na empresa em que trabalha. Como afirmou Hans Jonas, que o primeiro objeto da responsabilidade são as outras pessoas, a responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação ao outro, que se torna uma preocupação quando há uma ameaça à vulnerabilidade dele, devendo-se sempre se formular a questão: o que pode acontecer com ele se eu não assumir a responsabilidade por ele? Quanto mais obscura for a resposta, maior se delineia a responsabilidade. A ética das responsabilidades, ao visar o bem comum e a prudência nas decisões, ganha importância e passa a subordinar-se a uma série de requisitos e precauções. Os efeitos colaterais das decisões passam a ser precisamente auferidos e dosadas as consequências. Evidenciam-se a competência e a experiência para a tomada de decisões. As máscaras dos incompetentes caem em virtude das decisões equivocadas que tomam. Em contrapartida, os bons líderes passam a ficar em evidência pela ética de suas decisões corretas, que visam ao bem comum, e o reconhecimento da competência é a consequência desse bom trabalho que apresenta resultados. Robert Henry Sohr também afirma que o bom gestor, antes de decidir, avalia os possíveis efeitos da decisão que a sua decisão produzirá. Analisa pontos positivos e negativos de sua decisão e verifica o leque de opções que tem. Fica evidente que tomar decisões orientadas pela ética das responsabilidades é uma tarefa dura, para não dizer muitas vezes dolorosa. Requer empenho, estudo, análise, reflexão, grande frieza e redobrada atenção, dentre outros fatores. Quanto mais fatores estiverem nessa equação, mais acurada será a decisão. A decisão deixa de ser dedutiva e passa a ser indutiva, porque obriga o gestor a conhecer e a analisar cenários prospectivos, a analisar os fatores condicionantes, a enfrentar a vertigem das controvérsias, a projetar as consequências de sua decisão para cada um desses cenários, realizar análise de risco,
proceder a reflexões e, por fim, fazer a análise de custo-benefício. A tomada de decisões com base na ética das responsabilidades é um processo mais complexo e trabalhoso, porque envolve muitas variáveis, mas confere legitimidade às decisões tomadas, uma vez que é resultado de análise de vários fatores que já justificam. Além disso, produz resultados previsíveis e lógicos. Porém, um grande fator difere essa ética da dogmática, que é fazer face às consequências das decisões. Ao passo que a ética dogmática, a única consequência seria aquela decorrente do fato de não decidir. O poder causal é a condição da responsabilidade. O agente responde pelos seus atos. Assim, Hans Jonas apresenta alguns questionamentos. Primeiro, por que o conceito da responsabilidade não teve até hoje, ou seja, em 1979, quando publicou seu livro, no centro da ética? Segundo, por que o sentimento da responsabilidade nunca aparece como elemento efetivo da constituição da vontade moral, sendo que os sentimentos, como respeito ao outro e fazer o bem, aparecem? Ele mesmo responde: a responsabilidade, como vimos, é uma função do poder e do saber. E a relação entre ambas as faculdades não é simples. Contudo, no passado, eram tão restritas que o futuro podia ser abandonado ao destino e à estabilidade da ordem natural, concentrando-se toda a atenção em como agir corretamente ao aqui e agora. Mas o agir correto é bem mais garantido por ser correto. E por isso, a ética lidou, sobretudo, com a virtude, que representa o melhor ser humano possível dentre os homens, pouco se preocupando com o longo prazo. Essa não preocupação da ética com as virtudes, no longo prazo, demonstra a ausência de bases científicas. A partir do momento em que se começa uma análise científica da ética, passa-se a tecer considerações sobre a consequência dos atos praticados por uma pessoa. Dessa forma, considera-se o longo prazo, porque as consequências dos atos praticados podem se prolongar no tempo e significar ganhos ou prejuízos para a sociedade. É por essa razão que eu considero que a ética das responsabilidades está em sintonia com a complexidade da vida nesse século, em que muitas variáveis passam a estar presentes nas decisões que se toma um gestor. Bem, por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema Ética em Grupos Profissionais. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.